Sejam bem-vindos. Peço licença, peço permissão para adentrar no seu lar, onde você está, para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, o nosso tema está no capítulo 19, Fé que transporta montanhas. E hoje eu irei falar sobre o item número 11, que é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Este item, ele foi trazido pelo nosso irmão José em 1862. Então, dentro desse capítulo 19, existe as instruções dos Espíritos. E eu vou falar sobre a instrução que esse nosso irmão nos trouxe, que é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Esse nosso irmão, ele nos trouxe o seguinte relato. A fé é proveitosa e ativa. Se a fé é proveitosa e ativa, ela não deve adormecer. Nós devemos ter a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade sempre ativa. Seguindo aqui o texto, que ele diz assim no primeiro parágrafo: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não adormecer nunca. Aí ele segue dizendo assim: a fé, mãe de todas as virtudes, que nos conduz à divindade, que nos conduz a Deus. A fé, ela vela pelo desenvolvimento das suas filhas, né? É muito importante ter sempre fé. E essas filhas que ele relata, que nosso irmão relata nesse capítulo 19, item 11, ele diz assim, que a fé, a esperança e a caridade, elas são uma trindade. Elas estão interligadas umas com as outras. Elas são inseparáveis. Então, esses três elementos básicos, fé, esperança e caridade, é que nosso irmão José nos traz. A fé, ela é sustentada. Ela sustenta a esperança para trazer, para cumprir o que nos foi prometido no nosso irmão Jesus. Então essa fé, ela é a esperança de todos aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque se nós não temos fé, nós não temos esperança. A fé nos dá uma coisa que nós chamamos e conhecemos muito, que é o amor. Portanto, sem fé, nós não temos amor. E sem o amor, nós não temos reconhecimento. Porque muitos creem. E crer é acreditar. E nós, a doutrina espírita, falamos em fé porque nós temos a certeza de que em todos os momentos de nossas vidas, que todas as dificuldades que nós temos, essas dificuldades passarão. Segue aqui nosso irmão, neste capítulo, dizendo que a fé é a inspiração divina de Deus em nós. Então, Deus nos inspira diariamente. Desperta em nós o sentimento que nos conduz, o sentimento que nos leva ao bem, ao amor, à caridade. A nossa fé, portanto, ela tem que ser sólida, inabalável, incontestável. A fé sendo a base da nossa regeneração, da nossa proteção, da nossa resignação. E quando falamos em regeneração, regeneração é transformação. E a transformação exige que nós tenhamos confiança, que nós tenhamos fidelidade,
E essa confiança, essa fidelidade é em nosso Pai maior, é em Deus. Portanto, ergamos o nosso edifício nessa fé inabalável, sobre alicerces fortes, onde vêm as tempestades, onde vêm os ventos, e a nossa fé, ela é inabalável. Segue aqui nosso irmão dizendo que a nossa fé seja mais forte que os argumentos ardilosos que aparentemente estão corretos, mas que nos induzam aos erros. Né? Então, essa nossa fé, ela não pode ser aquela fé onde diz no Evangelho que nós possamos seguir os falsos profetas. Que essa nossa fé seja essa fidelidade ao nosso Deus maior. Seguindo aqui, que essa nossa fé também seja forte para vencer as zombarias e os incrédulos. Porque os incrédulos, momentaneamente, nada creem. E quando nós temos a nossa fé inabalável, quando nós temos a nossa esperança, tudo se ajeita nesta nossa encarnação. Porque neste mesmo capítulo 19, nos traz a seguinte reflexão: só é inabalável a fé que pode transportar e pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então a fé, ela enfrenta a razão frente a frente em todas as épocas. Não é a fé incrédula, mas é a fé raciocinada, a fé amparada nos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Seguindo aqui, o nosso irmão diz que a fé sincera, veja bem, é uma fé dominadora, é uma fé que nos domina. Essa fé sincera é uma fé que contagia, é uma fé que nos contagia e contagia a todos que estão à nossa volta. A nossa fé sincera, ela fala com quem não a possuíam e hoje a possuem, com quem não a desejavam e hoje desejam. Lembre-se, alguns creem e outros têm fé, porque fé é a certeza. E essa fé sincera, continua o nosso irmão, encontra as palavras, encontra os argumentos em nossa alma. A fé sincera não é uma fé vacilante, é uma fé alicerçada. Aí nosso irmão diz assim: pregai, ou seja, divulgai pelo seu exemplo, divulgai pelo seu testemunho a vossa fé. E nós sabemos, na doutrina espírita, nós sabemos aquele coração de determinada religião, quando ele tem fé, quando a conexão dele com o Pai Maior, ela se completa, as benesses vêm. Então pregai, divulgai pelo teu testemunho da vossa fé, das vossas obras. E todos verão que aquilo que parecia impossível acontece. Tudo depende da nossa fé. Lá no começo nós dissemos assim, que a nossa fé, ela deve ser ativa. Não basta ajoelhar, não basta orar. Não basta ficar dentro de um templo religioso, orando e orando. A fé tem que ser ativa. Temos que colocar a mão na massa, arregaçar os braços e mostrar
através dos nossos exemplos, como agir. Segue o nosso irmão aqui dizendo também que nós devemos demonstrar a nossa inabalável esperança. Porque quando nós temos fé, nós temos esperança. Quando nós temos esperança, diz aqui nosso irmão, nós demonstramos a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes de nossa vida. Quando nós estamos dispostos, confiantes, nós somos fortificados e nós somos amparados por nossos irmãos protetores, por espíritos bondosos, amigos e caridosos, que nos estimulam, que nos fortificam a vencer todas as vicissitudes da vida. E o que são essas vicissitudes? São as tempestades aparentes, são as perturbações aparentes. Mas se temos fé, se estamos alicerçados na fé, nós temos o amparo, nós temos a segurança de que nós estamos sendo acolhidos, nós estamos sendo direcionados e que essas vicissitudes, que essas dificuldades, que essa tempestade, ela vai passar, porque o nosso irmão Jesus nos deu exemplo, porque ele acalmou a tempestade, ele abrandou os ventos e mostrou aos seus apóstolos que tenham fé. E nós, eu, você, nós somos divulgadores dos ensinamentos de Jesus. Nós somos divulgadores na nossa individualidade, porque os nossos atos, os nossos pensamentos contribuem para auxiliar outros corações encarnados e desencarnados que nos observam. Então nós temos que ter a fé, a esperança e a caridade, essa trindade, sempre trabalhando em prol do nosso amado Jesus. O nosso irmão José continua dizendo assim: tende a fé verdadeira. Tende a fé verdadeira na sua plenitude. Tende também a fé, a sua beleza, a beleza da fé. Tende também a sua bondade. Tende a sua pureza. Tende também, como nos alerta os Espíritos, tende a sua racionalidade. Não aceiteis a fé de maneira nenhuma sem a comprovação, porque se nós aceitamos a fé sem a comprovação, esta fé é a filha da cegueira. E nós, como espíritos, como cristãos, nós devemos ter consciência da razão dos nossos pensamentos para não cairmos na cegueira. Porque cego conduzindo cego, com certeza cairão no buraco. Então nosso irmão conclui aqui o capítulo da seguinte forma, dizendo: amai a Deus, mas sabei por que amá-lo. No capítulo 1, na questão número 1 do livro dos Espíritos, lá esclarece o que é Deus.
Mas, como diz o nosso irmão, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Mas, sabei por que amai a Deus. Né? É muito bonito isso. Acreditai na promessa de Deus. Mas sabei por que eu fazei. Não por acreditar. Porque muitos acreditam em coisas que se falam. Mas a fé raciocinada, ela conduz sempre ao bem. Conduz à certeza do que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Completa nosso irmão dizendo assim: segui os exemplos, os conselhos dos bons espíritos. Atenção, não é de qualquer um. Não é na turbulência do nosso dia a dia que nós vamos seguir qualquer pensamento que nos fala. Entre no seu aposento íntimo. Se conecte com Deus, que a resposta virá. Então segue os conselhos dos bons espíritos, mas conscientes dos fins que eles propõem e dos meios que é proposto para alcançá-lo. Então atenção, muita atenção nos conselhos que ouvimos. Porque se nós estamos envolvidos de pensamentos bondosos, de pensamentos amorosos, a resposta vem no nosso ouvido. Porque nós estamos vigiando e orando, não vacilantes. Finaliza aqui nosso irmão dizendo assim: crede e esperai. Resignação, sem fraquejar. Porque às vezes nós, nessas nossas turbulências, nessas nossas vicissitudes, às vezes nós tendemos a fraquejar. E nós, como nós temos um local que hoje nós não podemos achegar, pense naquela imagem do Cristo. Imagine aquele Cristo que, passando pelo caminho, vê uma mãe com uma criança no colo, e aquela criança necessitando de atendimentos, Cristo passa e impõe a mão. Assim Cristo está passando nos nossos lares. Os espíritos bondosos, os nossos evangelizadores espirituais estão passando nos nossos lares, estão pondo as suas mãos sobre as nossas cabeças, nos amparando e nos dando sentido aos nossos pensamentos. Então a doutrina espírita, ela nos mostra o caminho. A doutrina espírita nos direciona, mas explica, esclarece, para que a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus, a nossa esperança e a nossa caridade, ela tem que ser alicerçada. Não é fazer por fazer, porque a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é muito grande. Então essa fé, ela nos dá todos os ingredientes para que possamos exercê-la. E nessas vicissitudes, como tem uma canção, uma parte de uma estrofe, né, que vai mostrar quão grande é a nossa fé. E a parte dessa canção nos diz assim: e ainda se vier noites traiçoeiras, e se a sua cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo inteiro pode até fazer você chorar, mas o nosso Pai Celestial, Deus, quer te ver sorrindo. Então, nos momentos de atribulações, de vicissitudes, se agarre na sua fé. Se ampare no porto seguro, chamando Jesus. E o Evangelho, nas suas literaturas, nós encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis. Duas orientações. O Evangelho sempre vai falar disso. Primeiro, é edificar o bem. Olha, é construir, fazer o alicerce dentro de você. Alicerce firme. Então é preciso edificar o bem. Essa é a primeira coisa. Edificar o bem. É exercitar o bem. É mudar sempre os padrões vibratórios para a paz, para o amor, para o bem. Edificar o bem em nós. O segundo é eliminar o mal. Né? Então, se nós edificamos bem, nós também precisamos eliminar o mal. É um trabalho que determina muito esforço, né? Que exige perseverança, que exige resignação, que exige caridade. Então, para que esse eficiente e precioso, ou seja, edificar o bem, eliminar o mal, nós sempre temos que ter presente que, primeiro, no empenho do bem, nós sempre somos convidados a pensar no que falta no nosso semelhante. Ou seja, deixarmos de ser egoístas e pensar no nosso semelhante. Então, nesse empenho do bem, nós sempre somos convidados a pensar no que está faltando no outro. Nós estamos em tempos de renovação, de transformação, né? Nós temos que sair daquele ambiente que estamos e pensar no nosso semelhante. É trabalho muito bom. E quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente trabalha nesse sentido, nós somos fortalecidos na nossa fé e nós amparamos os nossos irmãos do caminho. Seja em material, seja em preces e orações, porque nós sabemos que as nossas preces, as nossas orações, se elas são feitas com fé, né? Se elas são feitas com fidelidade a Deus, se as nossas preces são feitas com conexão ao Pai Maior, as nossas preces, elas se achegam aos corações. Não são preces faladas, são preces sentidas, são preces de sentimentos. Então, no primeiro, no empenho do bem, somos convidados sempre a pensar no nosso semelhante. E no combate do mal, devemos cogitar do que sobra em nós. Porque às vezes, muitas vezes, a gente acumula as coisas, guarda as coisas, né? Então vamos tirar esses sentimentos ruins, sentimentos desagradáveis dentro dos nossos corações. Vamos tirar das prateleiras aquilo que nós não usamos e façamos bom uso, porque sempre alguém precisa, sempre alguém necessita. Então, no Evangelho, nós temos
encontramos sempre essas duas orientações. Guardemos bem, que é edificar o bem em nós constantemente. Ao invés de falarmos algo, oremos. Ao invés de pensarmos coisas difíceis, mudemos nosso padrão vibratório. Porque quando nós mudamos o padrão vibratório, a espiritualidade bondosa, amiga e caridosa se achega a nós. Né? Meus irmãos, finalizando, eu queria fazer uma leitura, né? Porque nesses nossos tempos de vicissitudes que nós passamos, né? Às vezes nós não damos conta de quanto nós somos felizes. Como nós podemos olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar o mundo, escutar os pássaros, ver e analisar como a vida é bela. Essa pequena passagem que Deus permitiu a mim, permitiu a você, para mudarmos, para traçarmos, para galgarmos um degrau a mais nesse caminho da felicidade. E esse pequeno texto diz assim: nenhuma tempestade dura para sempre, mas os efeitos do nosso comportamento enquanto a enfrentamos se refletirão. Então, nenhuma tempestade, nenhuma vicissitude vai durar para sempre. Mas, quanto ao nosso comportamento, que enfrentamos essas dificuldades, essas vicissitudes, elas vão se refletir em nossa consciência e na lei de ação e reação que a doutrina espírita há muito vem nos esclarecendo. Portanto, seja um bom marinheiro. Seja um bom marinheiro e faça o melhor com os recursos que você tem, lembrando que o barco não está à deriva. O nosso barco não está à deriva, mas simplesmente nos tirando da nossa zona de conforto, provando as virtudes que já acreditamos que temos. Então, nessas vicissitudes, então nessas tempestades, né, que nos aparece, ela está mostrando que nós devemos sair daquela zona de conforto, que nós devemos ter a confiança no Pai Maior, que nós devemos ter a fidelidade com Deus, que nós devemos ter a fé raciocinada, que nós devemos colocar em prática tudo que aprendemos. Nós devemos pôr em prática tudo que recebemos, tudo que aprendemos. Olhar no nosso irmão do caminho, que aquele é o nosso irmão, não um adversário. Porque muitos pensam que forte é aquele que derrota os fracos, mas forte é aquele que ajuda e auxilia os mais necessitados. Forte não é aquele que destrói, forte é aquele que auxilia, forte é aquele que ajuda, forte é aquele que ampara. Este é o forte. Então, meus irmãos, aqui eu me despeço neste momento com o Evangelho de Jesus, que foi trazido por nós, pelo nosso irmão Allan Kardec, a parte moral do Cristo, a parte que nós devemos e temos a obrigação de exercitar e de segui-los, porque nós somos os apóstolos de Deus, apóstolos de Jesus, levando a todos os cantos do mundo os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Assim,
Eu agradeço por esses momentos e por poder adentrar em seus lares, em seus corações. Fique com Deus e que Jesus vos abençoe.